Olha só, estamos de volta nas nossas atividades complementares falando sobre habilidades para o sucesso. E a segunda habilidade trazida para vocês é planejar para resultados. É muito comum que a gente viva no nosso dia a dia e a gente vá deixando a vida nos levar. Mas, na verdade, é importante ter o entendimento que nós precisamos ser os condutores das nossas vidas. E para isso, você e eu precisamos planejar bem. Olha só aí o conceito de planejamento. Ele consiste em uma importante tarefa de gestão e administração que está relacionada com a preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo. Então, olha só, mais uma vez estamos falando de entender, de definir qual é o nosso objetivo ou quais são os nossos objetivos. E aí, a partir desses objetivos ou desse objetivo, trabalhar uma série de informações que serão necessárias para nos levar de forma estruturada e de forma assertiva a atingir esses objetivos. Então, nada de ficar jogando aí com tempo, dinheiro, recursos, materiais, como se eles fossem coisas que vão aparecendo e eu não tenho controle. Não, eu preciso ter controle sobre todos eles. Eu preciso saber o que eu necessito para atingir todos os meus objetivos. Quanto tempo eu vou levar? Quantas pessoas vão precisar estar envolvidas nesse atingimento? Se sou só eu ou se precisarei de ajuda de mais alguém? Que materiais eu vou usar? Qual ambiente que eu vou precisar trabalhar para poder definir e concluir esses objetivos? Então, tudo isso precisa ser considerado por nós, para que a gente não fique numa loucura, equilibrando várias coisas ao mesmo tempo, e no final a gente fique esgotado e sem os resultados esperados. Então, para isso, eu estabeleci algumas dicas para você, para que você consiga construir melhor um planejamento para resultados. Primeira delas, olha aí no seu slide. Determine missão, visão e valores. O que significa missão, visão e valores? A missão é aquilo que a gente é, aquilo que a gente existe para fazer. Então, por exemplo, se estamos falando de uma empresa, de uma organização, a missão de uma empresa de refrigerantes, por exemplo, pode ser produzir e distribuir bebidas para todo o país, para tornar as pessoas mais felizes, para trazer mais sabor para as pessoas. Então, é aquilo que ela existe, os funcionários dela existem e se levantam todo dia para contribuir para aquilo acontecer. Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Primeira coisa que eu preciso estabelecer, quem eu sou? Eu existo para quê? O que eu quero entregar na minha vida? O que eu quero contribuir na minha vida? Segunda coisa é a visão. A visão é onde eu quero chegar, é ainda onde eu não estou, mas eu quero construir um planejamento para chegar até lá. Considerando esse mesmo exemplo da empresa de refrigerante, eu posso dizer que a visão pode ser, se ela não for ainda, ser reconhecida como a melhor empresa de refrigerante do Brasil até 2023, por exemplo. Eu preciso estabelecer onde eu quero chegar e quando. O quando é interessante, existem autores que não definem que o quando é importante, mas existem autores que definem que sim, e eu sou particularmente mais a favor dessa linha que define um prazo, porque eu preciso medir se eu estou chegando lá naquela minha visão. Quando eu tenho um prazo estabelecido, fica mais fácil de medir isso aí. E aí a visão é onde eu quero chegar. Você hoje está onde na sua vida? Qual é a sua visão? Onde é que você quer chegar? E aí você vai estabelecer ações no seu planejamento para chegar até lá. E por fim, os seus valores. Os valores de uma organização são aqueles com os quais as pessoas que trabalham nela precisam entender que tem que possuir ou que tem que desenvolver para trabalhar ali. Por exemplo, se a empresa colocar como um valor seu a ética e uma pessoa tiver comportamentos não éticos, ela não está alinhada com aquela organização. Então a empresa pode ter bons ou maus resultados mediante os valores que as pessoas cumprem no seu dia a dia. Do mesmo jeito na nossa vida. Nós precisamos conhecer quais são os nossos valores, porque eles estão ligados aos nossos comportamentos. Pensamento, emoção, valor, comportamento é algo tudo muito relacionado. E aí eles baseiam os nossos comportamentos.
Se eu posso, de repente, receber uma proposta profissional, mas aquela proposta profissional, ela vai passar por cima de alguém. Se eu tenho um valor de ética muito forte, provavelmente eu não vou aceitar aquela proposta. Então, eu começo a entender os meus comportamentos e as minhas decisões mediante o entendimento dos meus valores. E aí eu estabeleci a minha missão, que é o que eu entrego todo dia, onde eu quero chegar e os comportamentos que vão estar relacionados àquilo ali, é o primeiro passo relevante para que tanto uma organização quanto um indivíduo consigam planejar bem. O segundo passo é, uma vez que eu sei quem eu sou, onde eu estou, onde eu quero chegar e quais são os meus valores, eu estabelecer objetivos e metas para poder atingir esse plano aí que eu vou construir. Se, por exemplo, eu falo que sou essa empresa de refrigerante aí, que sou dona dessa empresa de refrigerante, que quer ser a melhor do Brasil até 2023, e aí eu não sei como ainda, eu vou estabelecer objetivos para poder ser essa empresa. Então, eu posso ter um objetivo de produção, por exemplo. Eu vou fazer um objetivo para reduzir as minhas avarias. Quando eu reduzir as minhas avarias, eu vou ter mais lucro, porque eu vou ter menos erro, menos perda. E enquanto, objetivo e meta, enquanto que eu vou reduzir minhas avarias? Se hoje eu estou com um percentual de avaria de 50%, é muito, eu estou exagerando, estou dando um exemplo, eu quero que isso chegue no próximo ano até 40%. Então, eu vou estabelecer ações que atendam a esse objetivo de reduzir avarias. Para ser essa empresa muito reconhecida no país até 2023, posso colocar um outro objetivo também. Eu vou trabalhar em divulgar mais essa empresa, em estratégias de propaganda, de promoção. E aí eu posso estabelecer um objetivo de atingir mais pessoas por meio de propaganda e promoção, fazendo tal e tal ação. Ou seja, eu vou divulgar mais aquela empresa para que as pessoas conheçam mais, saibam que ela está ali e queiram me comprar mais. Eu vou mudar a minha estratégia de propaganda, eu vou fazer as pessoas terem interesse em comprar o meu refrigerante. Pode ter um outro objetivo, por exemplo, relacionado à distribuição. Eu posso dizer que meu produto, meu refrigerante, não chega ainda em tais estados ou em tais cidades. Um objetivo pode ser atender o estado tal e tal, ou a cidade tal e tal, até o ano X. Tantos estados em 2020, tantos em 2021, tantos em 2022, até chegar em 2023. E aí, como eu vou ter metas, eu vou estar medindo quantas cidades ou quantos estados são para que eu consiga atingir aquilo de forma bem acompanhada. E se eu não estiver atingindo, eu vou colocar ações novas, ou vou revisar ações para ir para a direção, para o caminho certo. Continuando nas dicas para fazer um bom planejamento, o terceiro item é analisar o ambiente interno. Quando eu falo sobre organizações, analisar o ambiente interno é eu conhecer aquilo que pode me levar para cima ou para baixo, as forças e fraquezas de uma organização. E aí eu preciso mergulhar, ser bem honesta nesse levantamento, porque se eu tiver muitas forças, eu vou colocar ações para potencializar ainda mais essas forças. E se eu tiver muitas fraquezas, eu preciso estabelecer ações para mitigar, reduzir ou até eliminar essas fraquezas, para que eu seja mais objetiva, para que eu tenha melhores resultados. Isso, do mesmo jeito, acontece na minha vida pessoal. Se eu identifico quais são as minhas forças e minhas fraquezas em relação aos meus objetivos, em relação àquilo que é a minha missão, a minha visão, eu vou identificá-las para poder me conhecer bem e trabalhar melhor aquilo que eu preciso resolver, aquilo que eu preciso melhorar para conseguir melhores resultados. Outra dica, que é o item 4, eu conheci agora as forças e fraquezas internas, conheci o ambiente interno, mas também é interessante monitorar o ambiente externo. E aí conhecer quais são as oportunidades e as ameaças que o ambiente externo traz para mim. Conhecendo isso, eu posso estabelecer ações que previnam se uma possível ameaça acontecer ou ações para alcançar, para aproveitar oportunidades que o ambiente externo está trazendo, está proporcionando para mim. Outra dica, olha aí no slide, é o item 5, definir que estratégias serão usadas. O que são estratégias? É o caminho, é o meio que eu vou criar, que eu vou construir para fazer aquelas ações acontecerem, para fazer o meu objetivo ser atingido. Então, eu vou colocar várias ações ali no meu plano, eu estou construindo um plano, o planejamento é a construção de um plano,
Vou colocar várias ações para garantir que eu vou conseguir chegar naquele meu objetivo, que eu vou conseguir atingir a minha visão, que eu vou conseguir cumprir a minha missão diariamente. E já que estamos falando sobre plano, existe uma ferramenta chamada 5W2H, que ela existe para ajudar a gente a planejar da melhor forma. Ela não é a única ferramenta que é usada para planejamento, mas ela ajuda a gente a não esquecer de informações que são relevantes para construir um bom plano, para fazer essa estratégia ser construída. E ela se chama 5W2H porque ela é formada por 7 perguntas que inicialmente foram construídas em inglês, mas que em português as perguntas são o que, como, quando, onde, por quê, quanto e quem. São todas as perguntas consideradas como relevantes para poder construir um plano interessante, um plano que não deixe nada para trás que seja necessário para fazer esse meu objetivo ser cumprido. E esse plano ele contém várias ações que são respondidas mediante essas perguntas aí. Outra dica legal para a gente é monitorar. Monitorar é importante porque se eu estabeleci um plano, eu coloquei um quando, ou seja, um prazo para as ações acontecerem, eu preciso ficar monitorando se essas ações estão trazendo os resultados que eu esperava. Lá no comecinho a gente falou sobre estabelecer objetivos e metas, ou seja, eu queria reduzir o percentual de avaria de 50% para 40%. Eu queria melhorar o meu peso. Eu estou com 100 quilos, queria perder 2 quilos por mês. Então, eu tenho uma meta estabelecida aí para o meu objetivo. Se eu monitorar, quando eu monitorar, porque monitorar é importante sempre, quando eu monitorar, eu vou estar acompanhando se as ações que eu adotei, se elas estão tendo impacto naquele meu objetivo. Eu estou mesmo perdendo 2 quilos por mês? Eu estou reduzindo mesmo aquelas avarias para chegar no meu objetivo? E aí, se eu não tiver, eu posso revisar as ações, eu posso trocar as ações, eu posso substituir por novas ações, eu posso fazer uma mudança de rumo para garantir que o meu resultado vai estar na direção que eu desejo. Por fim, a última dica que eu coloquei para você foi ficar monitorando, avaliando se os finais foram atendidos. Pode ser que meu plano tenha sido cumprido, todas as ações resolvidas, eu reduzi aqueles 2 quilos, eu reduzi as avarias, mas ainda não cheguei naquele meu objetivo principal. Ainda não atingi os resultados que eu queria. E aí, nunca é tarde. Eu posso revisar esse plano, eu posso colocar novos objetivos, eu posso colocar novas ações para que os meus resultados sejam aqueles que eu espero. E tem uma forma bem estruturada de fazer isso, que nasceu no mundo organizacional e que você pode usar nas empresas que você trabalha ou na empresa que você trabalha, ou pode usar na sua vida, que é o método PDCA. Também chamado como ciclo PDCA, ele foi criado por Walter Schubert e foi divulgado por William Deming. Eles trabalhavam juntos aí nessa construção e na divulgação desse plano. E ele tem 4 etapas, que é planejar, fazer, checar e agir. Essas 4 etapas estão bem dentro das dicas que eu dei anteriormente, mas elas fecham o método. Você começa a entender a etapa e a hora de fazer o que daquelas dicas que foram apresentadas anteriormente. Na hora de planejar, eu vou estudar bem o meu cenário, interno, externo. Se eu tenho um problema, eu vou estudar o máximo possível sobre ele. Vou ver se ele acontece mais num certo horário, se ele acontece mais com uma certa pessoa. Se não é um problema, se é uma melhoria, eu vou estudar como são as melhores formas para poder resolver aquilo. Se tem alguém que já vive melhor aquilo que eu quero viver. Então, no planejamento, eu não só vou construir o meu plano de ação, não. Eu vou estudar o máximo possível sobre o cenário em que eu me encontro para poder construir o melhor plano possível. E aí, construir aquele plano que pode ser o 5W2H que eu comentei um pouquinho atrás. Depois que eu construir o meu plano, eu vou para a etapa 2, que é o D, que é do, em inglês, que é colocar em prática, executar. Eu vou colocar em prática o plano que eu estabeleci na etapa anterior. Então, as ações vão acontecer aí, nesse momento. O C de checar é eu estar monitorando se aquelas ações que eu implantei estão trazendo os resultados que eu esperava quando estabeleci lá no meu planejamento. Se não estiverem, lá na letra A, eu posso agir para ou colocar novas ações, ou substituir, ou de repente posso voltar para o P. Vejam aí no slide de vocês que ele tem umas setinhas mostrando que o formato é cíclico.
eu posso chegar para voltar para o P para revisar ações novas, ou revisar objetivos novos, ou metas novas. Se por acaso, nessa hora que cheguei no C, no checar, eu vi que estou atingindo meus resultados, eu posso também agir para estabelecer metas mais desafiadoras. Então, no lugar de perder 2 quilos por mês, eu quero perder agora 2,5. E aí eu vou para o P, para o planejamento, para estabelecer novos caminhos para atingir aquelas metas novas, aqueles resultados novos que eu espero. E aí, nós acabamos de ver a segunda habilidade dessas atividades complementares, a segunda habilidade que pode direcionar você para o sucesso. Não perde, continua aí ligado, continua prestando atenção, porque vem mais uma habilidade para você. Até mais!